São 7h04 em Manaus. Hoje é segunda-feira, 5 de julho de 2021. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Tiago. Mutirão de vacina no Amazonas encerra com mais de 3.000 pessoas vacinadas em Rio Preto da Eva. Trabalhadores nascidos em março podem sacar o auxílio emergencial. E mais, interdição em alça de viaduto na Constantino Neri é liberada hoje. Ajustes na legislação eleitoral serão debatidos em sessão temática nesta segunda-feira. No quadro Momento do Esporte, você vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu no futebol nacional e os resultados com Carlos Eduardo Souza. Coronel Menezes adianta que Bolsonaro vai passar 2 dias em Manaus. Vamos discutir isso na coluna O Poder com Bruno Mazieri. Além disso, vamos comentar sobre o ato contra o presidente que aconteceram neste fim de semana. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. E agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. A gente começa pelo Estadão, que traz como manchete principal: governo libera 2,1 bilhões de reais via orçamento secreto para a saúde. Repasses para fundos municipais são feitos em meio à série de denúncias. Instrumento é contestado no TCU. E ainda, alta no preço da dose da Covaxin será alvo da CPI. Senadores querem saber por que o preço da dose da vacina indiana Covaxin, fechado no contrato com as empresas Bharat BioNTech e Precisa Medicamentos, foi 50% maior que o informado em documento pelo Ministério da Saúde. E também aqui entre os destaques, na capa do jornal Estadão, agenda normal, Francisco participou do Ângelus antes de ser internado. Papa se recupera após cirurgia no intestino. E também aqui entre os destaques, na capa do jornal Estadão, Butantan quer abreviar testes de nova vacina. O Butantan quer analisar a eficácia da Butanvac com base na resposta imunológica imune de voluntários. Imunizantes já aprovados mediram também casos e internações. Anvisa diz que recurso não é consenso. São alguns dos destaques do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Agora a gente continua aí, porém, com o jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal nesta manhã de segunda-feira: Justiça Militar só puniu um oficial general em 10 anos. Levantamento feito pela Folha mostra que apenas um oficial general foi punido pelo Superior Tribunal Militar. E também, Papa Francisco, de 84 anos, passa bem após fazer cirurgia já agendada. O Papa Francisco foi internado no domingo para realizar uma cirurgia prevista para tratar de uma doença no intestino que é comum em idosos. Outro destaque também no jornal Folha de São Paulo é sobre Bolsonaro ligar os protestos contra si a atos de violência. E também, ONG apadrinhou venda de vacina com aval político. A ONG evangélica Sená, Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, tinha apoio no Congresso para intermediar contato de PM e vendedor de vacina. Exatamente, mais um dos destaques da Folha de São Paulo. Com dinheiro curto, Guedes pede escolhas do presidente. Com o aperto do orçamento, a equipe econômica quer saber quais são as prioridades do governo Jair Bolsonaro
para 2022. Destaques aí do jornal Folha de São Paulo. Agora são 7h09 em Manaus. A gente pede para você curtir, compartilhar a nossa transmissão e você pode comentar também na parte dos comentários. Daqui a pouco a Rabesh já vai interagir com você, seguidor da página do Imediato no Facebook. Agora vamos conferir os destaques aqui do Jornal Extra, que traz como manchete principal: aposentados e pensionistas, INSS, 23 milhões podem ficar sem pagar imposto de renda. Segundo o Instituto, este é o total de segurados da Previdência Social que recebem até R$ 2,5 mil por mês, valor proposto na reforma tributária como novo teto para a isenção do tributo. E ainda solta o grito Flusão. Tricolor vence o Fla-Flu disputado em São Paulo e passa o rival na tabela do Brasileirão. O gol do clássico foi marcado por André aos 45 minutos do segundo tempo. Papa Francisco é internado para operar o intestino. O Vaticano informou que a cirurgia foi bem sucedida e que o pontífice de 84 anos passa bem. Não há previsão de alta. E ainda aqui entre os destaques na capa do Jornal Extra, Ministério quer que vacina entre na cobertura de planos de saúde. Saúde pediu que a ANS analise inclusão da imunização contra a Covid-19 na lista de procedimentos garantidos pelos convênios médicos. Tem um outro destaque aqui na capa do Jornal Extra: a cada dia 282 denúncias de abuso infantil. São alguns dos destaques do Jornal Extra. E a gente continua agora falando sobre os destaques do jornal Globo desta segunda-feira. Inflação aperta orçamento das famílias mais pobres nas classes D e E. Rede disponível para gastos além do básico vai cair 17% este ano. A forte alta nos preços de itens básicos, como alimentos, gás de botijão, conta de luz, vai apertar o orçamento dos mais pobres. Exatamente, estudo na consultoria Tendências mostra que a renda disponível, ou seja, o dinheiro que sobra após pagar despesas básicas, vai encolher aí 17%. Mais um destaque do jornal Globo desta segunda-feira: CPI avança em investigações sobre fake news. A cúpula da CPI da Covid avança nas investigações durante a pandemia aí, que já identificou 13 influenciadores com este perfil. E ainda, com o Distritão, Câmara teria renovação menor. Isso se encontra na página 6 do jornal Globo. E mais um dos destaques são as denúncias de violação infantil que voltam a subir. Isso você encontra ali entre os destaques e as páginas do jornal O Globo desta segunda-feira. Jornal da Cidade. Só o que importa. Agora são 7h12 em Manaus. Vamos conferir os destaques do jornal Correio Brasiliense, que traz como manchete principal: creches públicas voltam depois de 1 ano e 4 meses. Cerca de 23 mil crianças de até 5 anos retomam as atividades presenciais em 122 unidades conveniadas com o GDF. O retorno das escolas da Secretaria de Educação está previsto para 2 de agosto. A gente lembra que o jornal Correio Brasiliense é de Brasília, Distrito Federal. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal: que venham os peruanos. Seleção brasileira encara hoje, a partir das 20 horas, a equipe do Peru de olho na final da Copa América. Tite esconde a escalação do substituto de Gabriel Jesus, suspenso. E também, na parte do esporte, com um gol no fim, Fluminense bate Flamengo. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Correio Brasiliense: Barros insiste para ser ouvido na CPI quinta-feira.
mas senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito querem coletar mais informações sobre o esquema da Covaxin e da Precisa antes de ouvir o deputado governista. Papa Francisco é operado, pontífice reagiu bem à intervenção no colo. Segundo o último boletim, ele ficará hospitalizado por pelo menos 5 dias. São alguns dos destaques do jornal Correio Brasiliense. E agora a gente vai para os destaques do Jornal 0 Hora, Jornal Gaúcho, desta segunda-feira. Aumenta a pressão na Câmara por projeto que limita supersalários no funcionalismo público. Deputados articulam votação no texto que regra o respeito ao teto antes de apreciar reforma administrativa. E também aí campanha arrecadada com doações para ajudar PM baleado no ataque a banco em Criciúma já foi feita. Soldado Jefferson foi ferido em novembro e recebeu alta. Foi uma repercussão muito grande aqui no país e esse é um do destaque aí do Jornal 0 Hora dessa segunda-feira. E também no esporte, Thiago Nunes demitido. O Grêmio perdeu em casa por 1-0 para o Atlético Goianiense. Chegou ao 7º jogo sem vitória e segue na lanterna do Brasileirão. Com o resultado, o técnico gremista foi demitido. E seleção brasileira volta a campo para disputar vaga na final da Copa América. Isso tudo você encontra ali no Jornal 0 Hora. Esses foram os destaques desse jornal desta segunda-feira. Agora são os... O tempo hoje. Nesse momento você confere a previsão do tempo, até porque hoje amanheceu meio friozinho aqui na capital amazonense. A previsão de hoje, de acordo com o Instituto Clima Tempo, é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Mínima de 24 graus e máxima de 29 graus. Se ainda não saiu de casa, é bom se preparar, viu? E se preparar para esse friozinho aí que pretende ficar durante o dia todo. Trânsito. Agora são 7h16. Vamos com a primeira participação da Edila Chaves, que vai trazer informações para a gente sobre o trânsito em Manaus. Bom dia, Edila. Bom dia a todos que acompanham o site imediato. Olha, gente, para quem vai precisar passar na Avenida Max Teixeira, muita atenção, viu? Houve uma colisão ali entre um veículo modelo Onix, acabou colidindo ali com um ônibus, um expresso. O motorista do carro estaria desacordado, mas já foi levado ao hospital, inclusive rapidamente chegou a equipe do SAMU, porém a via está obstruída, viu? Então, para quem vai precisar passar por aquele local, gente, já sabe, a questão ali da lentidão é justamente devido a esta colisão, mas nada grave, graças a Deus. E a outra informação que nós temos a levar sobre o trânsito também, gente, aqui, como sempre, a Avenida das Torres tendo aquela complicação, o motorista pela direita quer pegar a esquerda, o motorista da esquerda pega a direita, quer uma dica, pega logo a toalhinha e segue, não vai nessa de tentar chegar lá mais à frente para pegar a outra mão, não, gente, isso acaba complicando o trânsito e ali então ocasionando, infelizmente, lentidão. E aí atrasa, né, os funcionários. Mas, enfim, no demais na cidade, de registro que temos a levar ao conhecimento de todos, seria literalmente este caso na Avenida Max Teixeira. Está certo, Edila, que daqui a pouco volta fazendo aquele resumo das ocorrências policiais da noite e madrugada. Edila, e o que você está achando do clima em nossa cidade? Rapidamente aqui. Olha, hoje o clima ele não está tão frio, né? Mas está ameno, está de uma forma aceitável, porém, vale ressaltar que o nosso clima, ele parece mesmo o meu gêniozinho, né? Ele ondula, numa hora tá de bom humor, outra hora tá de mau humor. Então, daqui a pouco começa a esquentar a chapa. Está certo, Edila, obrigado pela sua participação. Agora são 7h18 em Manaus. A Rabesche
tem mais informações sobre o trânsito, né, Rabeste? Isso, mais uma informação aqui. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, vai interditar um trecho na Avenida Cupiúba, no bairro Distrito Industrial 1, na zona leste de Manaus, a partir de amanhã, viu? A interdição tem como objetivo a revitalização da infraestrutura da malha viária do local. O motorista que circula na Avenida Altais Mirim em direção ao distrito vai acessar a Avenida Solimões, que será transformada em sentido único. Depois vai acessar a rotatória da Bola da Gilete, seguindo pela Avenida Abiurana, depois a Avenida Buriti, a Rua Buriti, que fica paralela à Avenida Altais Mirim, também poderá ser usada pelos motoristas para seguir direto até a Avenida Buriti. As linhas de ônibus 355 e 418 vão seguir normalmente até a Avenida Abiurana. Depois, a Avenida Buriti, ali perto da Altais Mirim, segue um itinerário normal. A linha 713 segue normalmente até a Avenida Abiurana. Depois, a Avenida Buriti, em seguida Altais Mirim. Estrada da UTM 2 e prossegue o itinerário normalmente. Já a linha 715 segue normalmente até a Avenida Abiurana, depois retorna para a mesma avenida na rotatória da Bola da Gilete para as avenidas Buriti e Altais Mirim. Estrada da UTM 2 e segue o itinerário. A linha 705, na ida, segue normalmente até a Avenida Abiurana, acessa a Avenida Buriti e segue um itinerário. Já na volta, segue normalmente até as avenidas Buriti e Altais Mirim e vai para o bairro. Trânsito. Agora são 7h21 em Manaus. Vamos falar sobre Covid-19. O Brasil registrou 776 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesse domingo 524.475 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.562, em comparação à média de 14 dias atrás. A variação foi de menos 24% e aponta tendência de queda. O Amazonas registrou mais 5 mortes por Covid-19 nesse domingo, sendo 2 ocorridas nas últimas 24 horas e 3 registradas em dias anteriores, porém confirmadas agora. O total de vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia subiu para 13.342 no estado. Foram confirmados 221 novos casos da doença, o que totaliza 404.045 registros no estado, segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas. Vamos atualizar agora a vacinação no país contra a Covid-19. Há 7 dias, o Brasil se mantém em 12% de pessoas totalmente imunizadas, ou seja, que tomaram a segunda dose ou a dose única de vacinas contra a Covid-19. No dia 28 de junho, o país registrou 12,09% de pessoas totalmente imunizadas e neste domingo são 12,79% de imunizados. São 27.077.167 aplicações de segunda dose e de dose única no total. A segunda dose foi aplicada em 26.238.985 e a dose única em 838.182. A primeira dose foi aplicada em um número que corresponde a 36,7% da população. Aqui no Amazonas já foi aplicado 1.520.037 vacinas, que representam a primeira dose do imunizante. A segunda dose foi aplicada em 551.952 pessoas em todo o Amazonas.
A 6ª edição do Mutirão Vacina Amazonas, realizado no sábado em Rio Preto da Eva, encerrou com mais de 3.100 doses aplicadas em pessoas com mais de 20 anos de idade. A intensificação da vacinação contra a Covid-19 no município iniciou com o objetivo de imunizar 3.000 pessoas com idade superior a 25 anos. E o governador Wilson Lima ampliou a faixa etária ao longo do dia. Então, o total de vacinas que a Rabesche colocou, mais de 3.100 doses, foram utilizadas nessas pessoas com 20 e 25 anos de idade. A vacinação foi realizada entre 8 às 17 horas em 3 pontos estratégicos do município. O mutirão contou com o reforço de quase 300 servidores da Secretaria do Governo do Estado, atuando em conjunto com a Prefeitura de Rio Preto da Eva. O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, enfatizou essa união de forças. Iniciaram pela capital, disseminação no segundo momento pela região metropolitana, depois Calha dos Solimões, Amazonas, Rio Negro e por último as outras 3 calhas, que é Juruá, Purus e Madeira. Então, como a região metropolitana é a mais afetada por estar próximo da capital, por ter facilidade de acesso e um trânsito intenso de pessoas, então a gente está fazendo essa vacinação para bloquear mesmo. O prefeito Anderson de Souza também destacou a importância da integração entre as esferas para o avanço da campanha. E volto a dizer, a única maneira de você proteger a si mesmo e a quem você ama é através da vacinação. Então não percam essa e outras oportunidades de se vacinar. Entrou aí a sonora do secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad. Tem o vídeo do prefeito, Jonatas? Vai lá, Rabi. Esse foi o 6º mutirão da campanha Vacina Amazonas realizado no estado, sendo o 4º feito em um município do interior desde junho deste ano. Além de Rio Preto da Eva, foram feitos mutirões em Manaus, Novo Airão, Manacapuru e Parintins. O governador Wilson Lima reafirmou durante o mutirão Vacina Amazonas no município de Rio Preto da Eva que todas as vacinas aplicadas nos municípios seguem os padrões de validade. Aqui no estado do Amazonas não há nenhum registro de aplicação de vacinas vencidas. Não há necessidade de quem se vacinou voltar para tomar a vacina. Quem está divulgando qualquer coisa nesse sentido está agindo de má fé. Conforme nota emitida pela Fundação de Vigilância em Saúde, em todos os lotes de vacina encaminhados pelo Ministério da Saúde, via Programa Nacional de Imunização, foram distribuídos em tempo oportuno aos municípios. A FVS realiza um monitoramento junto às secretarias municipais em relação ao controle de estoque de vacina, de acordo com o lote e a data de vencimento. E não há registro por essas secretarias de aplicação de doses com data de validade vencida. Ainda de acordo para que antes de tomar qualquer atitude, consulte os órgãos responsáveis, consulte os órgãos credenciados, consulte a Secretaria de Saúde do seu município, consulte os sites do Governo do Estado, da Fundação de Vigilância em Saúde, para que você possa tomar qualquer decisão nesse sentido. Ainda de acordo com a FVS, a coordenação estadual do Plano Nacional de Imunização está monitorando junto aos municípios para verificar se pode ter ocorrido falha de registro no sistema de informação e quais as medidas que serão estabelecidas a partir do resultado desta análise. Jornal da Cidade. Ainda falando sobre vacinação, o governador Wilson Lima afirmou em live nas redes sociais, nessa quinta-feira, que o mutirão Vacina Amazonas, que vai ser realizado no município de Rio Preto da Eva, deve alcançar 3.000 pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
O mutirão vai acontecer das 8 às 17 para o 6º promovido pelo governador do estado do Amazonas. E a gente continua. Jornal da Cidade. E a gente continua aqui com você agora para interagir, com você que está falando aí, que está falando de onde você é, né? Para você que está acompanhando o Jornal da Cidade, comenta, compartilha o nosso material, curte a nossa página, diz a cidade de onde você está falando. A gente sabe que o site Imediato é um site que é acompanhado por várias pessoas, não só do Brasil, mas também de outros países, viu? Mandar um abraço aqui pro José Nizardo Filho, mandando bom dia aqui para nossa equipe. Elina Molino de Freitas, pedindo aí abraço para Dona Lili, seu Sheba, ali do Ramal da Castanheira, no município de Manacapuru, em Novo Airão. Job Moura, bom dia, Imediato, bom dia, viu, Job? Blanche Noraes está aqui conosco também. Ana Doroteia, muito bom dia. Marcos Antônio, Luísa Maria Marques, Renato Cardoso, Catarina Salles, pessoal, mandando bom dia para a nossa equipe aqui que está trabalhando desde cedo, levando as informações para você durante esta manhã de segunda-feira. Tiago. 7h30 em Manaus. Trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, nascidos em março, podem sacar a partir de hoje a terceira parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro foi depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal no dia 20 de junho. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário. Até agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite pagamento de contas domésticas de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com código QR Code em maquininhas de estabelecimento parceiros. Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7 às 22 horas. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br. O saque originalmente estava previsto para ocorrer em 16 de julho, mas foi antecipado em quase 2 semanas por decisão da Caixa. Segundo o banco, a adaptação dos sistemas tecnológicos e dos beneficiários ao sistema de pagamento do auxílio emergencial permitiu o adiantamento do calendário. O auxílio emergencial foi criado em abril do ano passado pelo governo federal para atender pessoas vulneráveis afetadas pela pandemia da Covid-19. Ele foi pago em 5 parcelas de R$600 ou R$1.200 para mães chefes de família monoparental e depois estendido até 31 de dezembro de 2020 em até 4 parcelas de R$300 ou R$600 cada. Neste ano, a nova rodada de pagamentos durante 4 meses prevê parcelas de R$150 a R$375, dependendo do perfil. As famílias em geral recebem R$250. A família monoparental, chefiada por uma mulher, recebe R$375 e pessoas que moram sozinhas recebem R$150. Muita atenção agora, porque a Prefeitura de Manaus está com inscrições abertas aí para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 18 profissionais da área de tecnologia da informação da Secretaria Municipal de Saúde. Até amanhã, os interessados em concorrer a uma das vagas podem acessar a ficha de inscrição online pelo link pscensa.manaus.am.gov.br, preencher os dados e anexar a documentação solicitada. Não haverá taxa de inscrição. As 18 vagas disponíveis estão distribuídas entre 8 para analista de desenvolvedor de software com remuneração de mais de R$8.000 e 10 para o cargo de assistente em tecnologia da informação com salário acima de R$2.000. Para ambos, a jornada é de 40 horas semanais. Os candidatos
que efetivarem inscrições online, com todas as informações e documentos enviados, terão suas informações analisadas e avaliadas via sistema eletrônico pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado. A classificação será realizada mediante a soma descrescente dos pontos obtidos na titulação e na experiência, conforme estabelecido no edital. Polícia. Agora são 7h34 em Manaus. Vamos voltar a falar com a Edila Chaves, que vai fazer um resumo das ocorrências policiais da noite e madrugada. Bom dia mais uma vez, Edila. Bom dia. Olha, para você que nos acompanha, nesse momento eu quero esclarecer sobre o caso do acidente na Avenida Max Teixeira, né? Onde o carro acabou colidindo com o ônibus. Ainda há pouco nós levamos informações para vocês sobre o caso. Atualizando, gente, o motorista seria um motorista de aplicativo, né? Ele teria dormido ao volante, segundo informações, e algo que chamou a atenção ali da equipe é que ele estaria com uma pulseira de festa no braço, né? Não sabe se realmente ele teria vindo de uma festa, mas a pulseira indicaria algo, e ele teria realmente dormido ao volante. Então, atenção motoristas, né? Primeiro que bebida com direção não combina, e segundo, está muito cansado, prefira parar um pouco, descansa para depois voltar ali a sua rotina na direção, porque você dirige por você e pelos outros. Já a respeito de polícia, nós temos um caso ocorrido, 2 casos, na verdade, na Compensa. Mas o primeiro, ele chama atenção porque no momento que o jovem estaria agonizando, chegou um homem lá e começou a pregar. Lembrando que na hora ele estaria ensanguentado, né? Então esse homem ajoelhou-se e começou a pregar, falando para este jovem, para que ele aceitasse Jesus. Isso aconteceu, gente, na noite de ontem no bairro da Compensa, um jovem de 18 anos, não temos ainda a identificação dele. Segundo relatos, ele vinha na via quando 3 homens o abordaram e atiraram contra esse rapaz. No momento da ação, apenas algumas pessoas viram o movimento e ouviram o barulho. E ali, então, este homem que estaria se colocando como evangélico acabou por chegar ao ponto de ali, então, encaminhar essa alma, né? O outro caso que vamos levar ao conhecimento é sobre a jovem de 16 anos. Essa jovem foi assassinada no bairro da Compensa. O fato teria ocorrido por volta das 6h40 da manhã. A jovem foi identificada durante a nossa transmissão, isso porque no momento que tivemos acesso ali a detalhes sobre suas vestes e também a questão de tatuagens, a família conseguiu identificá-la. A jovem, não tendo ali nenhum tipo de informações precisas onde poderiam levar a polícia sobre causa-morte. Foram 3 tiros, todos na região da nuca. Essas são as nossas notícias sobre polícia durante essa semana. Lembrando que a nossa equipe acabou de receber informações sobre um suposto homicídio, viu? Estamos seguindo para constatar e acontecendo, obviamente, você vai poder acompanhar pelo site imediato. Está certo, Edila. E muito triste esse caso aí da jovem de 16 anos que foi assassinada, né? Tão jovem. Obrigado, Edila, mais uma vez pelas suas informações. Polícia. E atenção, viu? Porque 69 vagas de emprego em várias áreas de atuação são oferecidas pelo Cine Manaus, nesta segunda-feira por intermédio do Cine Manaus. Os candidatos interessados devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato, informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.
Os cidadãos que necessitarem de atendimento para os serviços de cadastro, orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego devem realizar seu agendamento e comparecer ao posto escolhido no dia e hora marcados, portando o comprovante de agendamento e documentos pessoais. Entre as diversas vagas ofertadas estão de padeiro, vendedor externo, auxiliar de cozinha e muitas outras. Dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp 92 99140 0671. Repetindo, 92 99140 0671. De segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Nesse momento, a gente pede que você compartilhe aí o nosso material, o Jornal da Cidade, seu Jornal das 7, desta segunda-feira. E também curta, na nossa página, no site Imediato. Lembrando que informações da cidade, esporte, cultura, política, tudo isso você pode acessar o site do Imediato no Google e ficar bem informado sobre os principais acontecimentos da capital amazonense e também do país. Mandar um abraço aqui para o pessoal que está conectado aqui com a gente. Luísa Maria Marques Chagas, dizendo muito bom dia para a equipe do site Imediato. Muito bom dia para você, Luísa. Catarina Salles, Renato Cardoso, Patrícia Palheta Freitas e também Marclay está aqui com a gente, Marclay Oliveira. Muito bom dia, viu, para vocês que acompanham o site Imediato. É sempre uma honra estar aqui compartilhando e também fazendo informação junto com você. Tiago. Agora são 7 horas e 40 minutos em Manaus. O coronel... Jornal da Cidade. O coronel Alfredo Menezes informou que a previsão é que o presidente Jair Bolsonaro fique 2 dias em Manaus. Segundo Menezes, o chefe executivo federal terá uma agenda intensa na capital nos dias 16 e 17 do mês de julho, com a inauguração do residencial Manauara 2 e a participação em uma motociata organizada por movimentos conservadores do Amazonas. A agenda oficial de Bolsonaro será divulgada na manhã de hoje na sala de reunião de um hotel localizado na Rua Belo Horizonte, bairro Adrianópolis, na zona centro-sul da capital amazonense. Vamos discutir sobre isso com o Bruno Mazieri na coluna O Poder. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Bom dia, Bruno. Bruno que já está na linha para falar conosco. Bom dia, Tiago. Bom dia, Rabeste. Bom dia, Bruno. Bruno, naquele final de semana passado teve uma prévia, um ensaio dessa motociata que deve ser realizada aqui em Manaus com a participação do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. E como a gente já citou aqui, hoje pela manhã vai ser divulgada aí a agenda oficial do presidente. Aqui em Manaus será dado mais detalhes pelo Coronel Menezes, que é o principal apoiador que representa o presidente Bolsonaro aqui no estado. É isso mesmo, Tiago. Na verdade, o Coronel Menezes se adiantou já e já divulgou a data da motociata. Está marcada para o dia 17 de julho, aqui em Manaus, e deve reunir aí os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive a gente amanheceu hoje com a notícia de que há indícios de que ele sabia de supostos esquemas de rachadinha em seu gabinete quando deputado. Então, assim, a gente já começa a semana... tanto com o indiciamento da Polícia Federal do Renan Calheiros, que é o relator da CPI da pandemia lá em Brasília, e também com esses indicativos de que o presidente Jair Bolsonaro sabia também de esquemas de rachadinha em seu gabinete quanto deputado. E daí a motociata, da qual ele irá participar, está marcada para o dia 17 de julho. Então, pelo menos isso a gente já sabe. Porém, o resto da agenda do presidente, como você bem disse, será divulgado hoje pelo Coronel Menezes durante aí um evento que deve ocorrer no Da Vinci Hotel, ali no Adrianópolis. E na tarde de ontem teve mais um ato fora Bolsonaro aqui em Manaus.
os manifestantes contrários ao presidente da República se reuniram ali na Praça da Saudade, não foi, Bruno? No Centro Histórico de Manaus? Isso, Thiago. Na verdade, o evento foi na tarde de sábado, do dia 3, realmente ali na Praça da Saudade, onde ocorreu aí esse ato fora Bolsonaro. Na verdade, é o 3 de julho, como os manifestantes chamam, e eles pediram aí o impeachment do presidente Bolsonaro por conta de possíveis superfaturamentos na aquisição da Covaxin, que é uma vacina de combate à Covid-19, além das mais de 500 mil mortes, quase 520 mil mortes, por conta da doença, do vírus no país. E aí reuniram inúmeros grupos, inúmeros grupos políticos, falou sobre emprego, falou sobre saúde, falou sobre questões indígenas, que é muito forte, e reuniu lá o PSTU, PSOL, PCdoB, PCO, PCB, PDT e Rede Sustentabilidade, que marcaram presença no evento e aí pediram o afastamento do presidente Jair Bolsonaro. Então ele chega em Manaus no dia 17 de julho, dividido realmente, cidade dividida, entre apoiadores e aqueles que pedem seu impeachment. A gente só espera que as coisas caminhem na tranquilidade, que tanto os apoiadores quanto aqueles que pedem a saída do presidente tenham limites e que não haja nenhum tipo de confronto na passagem do presidente Bolsonaro pela cidade de Manaus. E obrigado aí, Bruno, pela correção. Realmente o ato foi na tarde de sábado. Isso, e ocorreu, Thiago, em várias capitais, em várias cidades do país. Não foi isoladamente em Manaus. Aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, enfim, várias cidades do país participaram dessa manifestação do 3 de julho, como eles estavam chamando. Agora, sim, tem informações, Bruno, sobre a expectativa para essa motociata com a presença do presidente Bolsonaro aqui em Manaus no dia 17, então? Olha, Thiago, não foi passado nenhuma expectativa de participantes, né? A gente sabe aí que as motocicletas que estão sendo feitas ao redor do país estão sendo bem grandes, com muita adesão dos apoiadores do presidente Bolsonaro, mas até o momento isso não foi nos passado. Hoje, 10 horas, quando houver o encontro com o Coronel Menezes no Da Vinci Hotel, certamente aí ele já deve dar uma expectativa de público e deve passar, como você bem adiantou, a agenda do presidente durante os dias 16 e 17 de julho aqui na capital do estado. Mas está sendo divulgado bastante nas redes sociais, né? Inclusive parlamentares ligados ao presidente têm postado aí sobre essa motociata, gerando a expectativa do público, né? Isso, já tem vídeos circulando e, como você bem disse, tem deputados apoiando, e eu já vi a movimentação de alguns políticos também falando contra a motociata. Na verdade, é um tema bastante polêmico que divide aí, primeiro por conta da aglomeração que supostamente a motociata provoca por conta do momento pelo qual estamos passando, que é a Covid-19, e também por conta dessa polarização política, né, que é assim que a gente pode chamar, para falar sobre essa vinda do presidente Bolsonaro. Eu lembro que motociatas mais recentes aconteceram em São Paulo e em Chapecó, as duas últimas, não é isso? Rio de Janeiro também já aconteceu. Rio de Janeiro também foi. Isso. Então, assim, geralmente, como o presidente está viajando o país, por onde ele tem passado, ele tem feito essa motociata que já ficou uma marca registrada aí da manifestação política dele ao redor do Brasil. Então vamos ver como o presidente vem a Manaus para participar de mais uma motociata em meio à denúncia, né? Essa polêmica toda sobre supostas irregularidades na compra da vacina Covaxin, né, Bruno? E essa questão da rachadinha também é outro tema que deve aí comandar a semana, não somente no âmbito estadual, mas também no âmbito nacional, por conta da CPI da pandemia, né? O nome do presidente está sendo sempre lembrado por lá, e inclusive a CPI foi criada para investigar aí a aplicação de verbas públicas no combate à Covid-19. Então, a gente deve ouvir falar desse assunto ao longo da semana também.
Bruno, vamos para outro assunto que é destaque também no site O Poder, as possibilidades de ajuste da legislação eleitoral serão discutidas em sessão de debate temático do Senado hoje, às 10 horas, no horário de Brasília. A sessão será remota, com a participação de senadores e convidados por videoconferência. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é um dos convidados. O que deve resultar dessa reunião, Bruno? Então, Tiago, é muito mais do que a questão do voto impresso, que é o que a gente tem falado com muita frequência, né, aqui no programa Todas as Manhãs. A legislação eleitoral tem sido alvo aí de inúmeros pedidos de mudança. Só para esclarecer, esse debate que vai ocorrer hoje às 10 horas lá no Senado, foi apresentado um pedido, né, do senador Nelsinho Trade, que é do PSD do Mato Grosso do Sul, e ele solicitou isso para debater inúmeros projetos de lei, dentre eles um do senador Fabiano Contaralto, que é do Espírito Santo, que exige o registro das promessas de campanha perante a Justiça Eleitoral. Ou seja, ele acredita que a partir do momento que se registre, né, essas promessas de campanha junto ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, os candidatos e aí quem se eleger seja obrigado a cumprir aquilo que prometeu. Então, de repente, é uma forma aí de amarrar o político para que ele cumpra a sua promessa. O mesmo senador também condena o nepotismo entre os candidatos a cargos públicos e suplentes. Então, assim, são vários pontos são várias brechas que estão abertas dentro da legislação eleitoral e que podem ser mudadas a partir aí de projetos de lei. Outro PL que também está sendo debatido no âmbito lá do Senado é com relação à composição das chapas de candidatos a cargos eletivos ao Poder Executivo, a prefeito, governador e presidente da República, em todos os níveis, né? Tanto no âmbito municipal, estadual, federal, e que assegura, esse PL quer assegurar a participação de ambos os gêneros, ou seja, precisam ter homens e mulheres concorrendo a um cargo do Poder Executivo. Então, assim, inúmeros pontos que irão ser debatidos. A gente entende que a democracia é muito recente, então, ela, comparada a outros países, né, então ela precisa ir se adaptando, e eu acho que agora, mais do que nunca, já que a gente fala dessa questão do voto impresso, que não é voto impresso, na verdade, é como se fosse o comprovante, né, em quem você votou, para poder comparar aí o resultado final dos votos. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa passar, a legislação eleitoral precisa passar aí por uma mudança. E que venham PLs, projetos de lei, que possam aí cooperar para que a democracia do país fique cada vez melhor e mais segura. Com certeza é um debate importante. Bruno, para acessar o site O Poder, como faz? www.opoder.com. Lá você encontra notícias no âmbito de Manaus, Amazonas, Brasil e até mundo. A gente acompanha a política mundial. Então não perde tempo, é só digitar www.opoder.com e ficar por dentro aí das notícias do mundo político. Obrigado, Bruno Mazieri, pelas informações. Uma excelente semana para você. Obrigado, Thiago. Obrigado, Rabeste. Uma excelente semana para todos nós. Opoder.com, com Bruno Mazieri. 7h52 na capital amazonense. Antes de falarmos das ofertas do dia, nós vamos te atualizar sobre a movimentação do Rio Negro que foi divulgada agora há pouco. De acordo com o site do Porto de Manaus, que faz a medição, o Rio Negro desceu 1 centímetro. Agora, a média está em 29 metros e 87 centímetros. Agora vamos trazer as ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. Hoje nós vamos falar sobre a média no valor do quilo da farinha, viu? De acordo com o site Busca Preço, o menor preço do produto é de R$ 2,99 em um supermercado no bairro Colônia Santo Antônio. Olha, rapaz. O mesmo produto está com o preço máximo de R$ 4,84 em um supermercado no bairro Adrianópolis.
É importante ter atenção para a marca do produto, que pode causar uma grande variação no preço. Falamos para você os valores de um tipo mais barato. A farinha da ovinha, por exemplo, o quilo varia de R$12 a R$17 em alguns bairros da cidade. Para mais produtos, é só acessar o site Busca Preço Cefaz. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site. Bom, e agora a gente vai falar sobre esporte, né, Thiago? É isso mesmo, Rabeste. Vamos falar agora com o Carlos Eduardo Souza, que vai trazer informações pra gente sobre esporte. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Bom dia, Carlos Eduardo Souza. Bom dia, Thiago, tudo bem? Tudo sim, e você? Tudo tranquilo. Bom, vamos começar aí pelo Campeonato Brasileiro, né? Aliás, é muito futebol, né? Muito futebol. Temos Eurocopa, Copa América, temos Campeonato Brasileiro de 4 divisões e a participação, lógico, dos amazonenses aí na Série C e D, respectivamente. Começando pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo perdeu ontem para a equipe do Fluminense por 1-0, São Paulo perdeu para o Bragantino também por 1-0 e o Grêmio também perdeu para a equipe do Atlético Goianiense. O Grêmio perdeu, tomou 1-0, caiu o treinador Thiago Nunes. Estão falando até no Luiz Felipe Scolari agora para comandar a equipe do Grêmio, que é o último colocado do Brasileirão 2021. Tivemos também, vamos ter hoje, né, o jogo do Brasil contra o Peru nas semifinais da Copa América. Não vejo problema para a equipe do Brasil, acho que vai dar Brasil e Argentina na final dessa competição. Em nível regional, aqui tivemos o empate do Manaus empatando em casa com a Jacuipense. Não foi um bom resultado, apesar de que continua aí, perdeu uma posição na tabela de classificação, caiu para a segunda posição. Enquanto que o Fast decepcionou mais uma vez, perdeu em casa para a equipe do Galvez 2-1. E o Penarol bem na fita, viu? Bem na fita, venceu fora de casa a equipe do Atlético Acreano e pontua bem aí, está no G4 do grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro, Thiago. Carlos, tem uma questão aí na seleção brasileira que o Gabriel Jesus foi suspenso, ele tá fora, né? Tá fora porque foi expulso, né? Tá fora da competição. E a questão do substituto? Pela entrada que ele deu lá no jogador da equipe adversária, teria que ser realmente punido, né? Então, mas tem muitos jogadores lá, a seleção brasileira tem um elenco muito bom. Eu acho que o páreo mesmo nessa Copa América é só a Argentina e só vai pegar a Argentina na final. Então, agora o Messi está arrebentando, hein? O Messi fez um gol, deu 2 assistências, é o artilheiro da competição. O homem está com tudo aí, com muita sede de ganhar essa Copa América. Ele que não tem nenhum título, tem todos os títulos possíveis e imagináveis com a equipe do Barcelona, mas não conseguiu um título sequer ainda com a seleção da Argentina. Então, te cuida aí o Brasil aí na final, porque eu acho que o Brasil passa pelo Peru e a Argentina também passa pela Colômbia. Ainda sobre o jogo da seleção brasileira hoje contra os peruanos, é a partir das 20 horas, né, Carlos? Exatamente, 8 horas horário de Manaus. A transmissão dessa competição, canal aberto, é do SBT, e na transmissão do canal fechado também do grupo da Disney, né, que engloba aí ESPN Sport, para quem quiser assistir no canal fechado. Pois é, aí eu vi que o Tite ainda esconde a escalação do substituto do Gabriel Jesus. Ele tem ali vários jogadores, tem o Vinícius Júnior, tem o Gabriel, o Gabigol, tem o Richarlison, tem vários jogadores ali, tem o Everton Cebolinha, muitos jogadores ali para escalar. Eu acredito que até pode pintar aí o Everton Cebolinha no lugar do Gabriel Jesus. Está certo, Carlos Eduardo Souza, obrigado pelas suas informações e até a próxima, sempre trazendo aqui pra gente as informações do esporte. Tá certo, um abraço, até a próxima. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza.
Jornal da Cidade. E agora notícia de sorte, viu? 7 horas e 58 minutos na capital amazonense. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso da Mega Sena realizado nesse sábado. Agora o prêmio acumulou e quem sabe você é o próximo milionário. As dezenas sorteadas foram 08, 26, 30, 31, 38, 48. A quina teve 30 apostas ganhadoras, cada uma receberá R$ 89.150,26. A quadra teve mais de 3 mil apostas vencedoras, cada uma vai levar pouco mais de R$ 1.000. O próximo concurso será na quarta-feira, o prêmio é estimado em 32 bilhões de reais. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site Imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN, que o primeiro app que aparecer é da nossa rádio. Essa imagem que está na sua tela agora. Não deixe de acompanhar a programação do site Imediato às 11 horas. Tem Imediato e o Povo com Edila Chaves e às 4 horas da tarde tem o primeiro programa policial da internet, que é o Manaus 190 com Eudógio Gonçalves. Esta edição teve a apresentação de Tiago Gonçalves e Rabesh Mayan. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigada pela sua audiência, um ótimo dia. E amanhã vocês se encontram às 7 da manhã junto com Tiago Gonçalves e Álvaro Corado, viu? Muito bom dia para você e ótimo começo de semana. Até amanhã, uma excelente semana para todos vocês.